por todos os peixinhos que moravam lá, porque ela tinha muito peixinho. E golfinho, tinha todos os seres ali que viviam nas águas. Aí a fada Tambelina foi até Narizinho e perguntou: Narizinho, o que é que você veio fazer aqui no reino das águas claras? E aí a minha neta falou: é porque eu quero uma pílula. Você quer a pílula? Sim, eu quero a pílula que vai fazer a Emília falar. Tá bom, Narizinho. Eu vou dar pra você, ó, segura aqui. Leve essa pílula e dê para a Emília. E aí você vai ver que ela vai falar igual uma tagarela. E foi embora. A fadinha foi embora. E aí a Narizinho foi correndo com o Pedrinho. Vamos, Pedrinho, vamos lá voltar pra casa correndo. E aí eles foram. E fizeram aquela viagem de novo. E quando ela chegou lá, ela já chegou e falou assim: Emília, toma, essa pílula. Ela queria ver o que ia acontecer. Se a Emília ia ou não ia falar. Gente, a Emília é uma boneca que veio de uma caixa de costura. Lá só tinha linha, pano e agulha. Mas nasceu essa menina valente, Emília, a boneca gente. Nos primeiros momentos de vida, ela era assim meio desengonçada. Ficar em pé, ela não podia, ela caía, não conseguia nada. Mas um dia, ela tomou uma pílula e começou a tagarelar, a falar. E aí, gente, vocês não sabem o que aconteceu quando a Emília começou a tomar essa pílula. Vocês não sabem o que aconteceu, olha só. Emília, faz o... A Emília, gente, começou a falar. E aí ela começou: então, sabe o que é? Olha, eu queria tanto falar umas coisas pra você. Sabe, minha querida amiga Narizinho, você que conversou tanto comigo, você que me deu um banho, você que cuidou de mim, que penteou meu cabelo de lã. Olha, você fala pra tia Anastácia que eu gostaria muito que ela tivesse me dado um bolinho de chuva. E fala também pra dona Benta que eu queria muito que ela tivesse contado a história só pra mim. E olha, o Rabicó, você não sabe o que ele andou fazendo. Ele pegou e fez o toucinho de porco de muito porco. Ai, e o Visconde, vocês acham que o Visconde não apanha nada? Que ele fica só estudando. Resultado, o Visconde também não apanha muita coisa. Gente, aí a Emília começou a falar, e ficou falando. Até que a dona Benta, eu cheguei e falei assim: chega! Que negócio é esse? Dessa boneca falando desse jeito? Vocês já imaginaram alguém falando na orelha de vocês 24 horas do dia? Como é que vocês iam ficar com o ouvido? Ia doer, né? Era o que estava acontecendo, gente. Aí a Emília ficava lá, né? E a dona Benta, eu comecei a ficar assim irritada. Aí eu falei: nós temos que dar um jeito nessa situação. A Emília não vai ficar falando igual essa tagarela, não. Aí eu fui, cheguei lá, procurei a minha neta: Narizinho, cadê você? Cadê você, Narizinho? Achei! Narizinho, vem aqui. Vem aqui que você vai conversar comigo. Escuta aqui, Narizinho. Como é que você vai fazer essa boneca parar de falar desse jeito? Enquanto isso, a Emília tava lá. Não parava de falar. Vovó, mas sabe o que é? Eu tô gostando tanto da Emília falar desse jeito. Ela conversa, ela conta tudo. Mas acontece que quantos dias a boneca vai ficar falando desse jeito? E ela continuava lá. Bom, gente, chegou uma hora que ninguém aguentava mais a Emília falando, porque ninguém dormia. O coitado do Pedrinho, nossa, ele não conseguia nem jogar futebol. Ele foi, tentou se isolar de um lado pra ver se ele dormia. A Narizinho também ficou cansada e foi dormir num lugar assim. E a Emília tava lá, né? Parava de falar.
dia ele vai conseguir resolver isso. E aí eu pedi para chamar o Visconde. Olha aqui. O Visconde, gente, era essa espiga de milho. Muito, mas muito inteligente. Vocês sabiam que o Visconde já leu todos esses livros que estão aqui? Quem acredita? Eu acredito. Ah, que bom que vocês acreditam, que é verdade. E além de ele ler todos esses livros que estão aqui, ele leu todos os livros que estão naquela estante. E ele também leu todos os livros que estão atrás dessa estante. E ele também já leu o livro da outra biblioteca. Gente, o Visconde sabe muita coisa. Quer ver? Pergunta uma coisa aí que vocês querem saber que o Visconde vai responder. Vai, gente, faz uma pergunta. O que você quer saber? Ah. Ah, você quer saber isso? Não, mas isso é o que já está acontecendo. Você vai ver o que vai acontecer depois. Isso, o Visconde vai dar a resposta. Isso é o que está acontecendo. A Emília está lá bagunçando enquanto nós estamos aqui tentando resolver essa situação, né? Mas aí eu fui conversar com o Visconde. Querido Visconde, você que é essa sabedoria em pessoa, será que você pode dizer para mim o que é que eu faço com essa boneca para de falar que eu não aguento mais? Ah, pera um pouquinho. Como que ela começou a falar? Foi a Narizinho. A Narizinho foi lá no Reino das Águas Claras e buscou a pílula falante. A Emília tomou a pílula falante? Então eu vou ter que pensar. E aí, gente, o Visconde saiu pensando. E saiu pensando que a gente tem que pensar muito, sabe, antes de fazer alguma coisa. E aí ele foi pensando. Ele tinha que andar muito, entendeu? Pra pensar. E ficou pensando. Aí ele resolveu passar nesse quadradinho branco, no verde. E foi pensando. Até que ele falou, já sei. Eu já sei o que nós temos que fazer para a Emília parar de falar. Primeiro, vamos ver como é que está o nível dessa falação. Quando ele chegou lá, ele viu que a Emília estava lá. Então, quer saber? Vocês estão entendendo a história? Sabe por quê? Porque essa história é muito legal. Eu gosto muito dessa história. E esses meninos não param quietos, porque não sei o que. Vocês não vão ficar sentados aí ouvindo a história, não? Como assim? Vocês vão ficar aí sem ouvir o que está acontecendo comigo? Olha, vocês vão ter que ouvir. E vocês têm que ouvir a Emília também falando, porque eu vou falar muito, eu vou falar bastante, eu vou falar até vocês cansarem. E aí o Visconde viu que o negócio era sério. E falou assim, ô Emília, é o seguinte, senta aqui, fica calma, conta umas histórias pra mim. E ficou pacientemente ouvindo as histórias. E falou, olha, dona Benta, o único jeito é buscar uma pílula que reverta isso. Você tem que pegar um antídoto. Gente, vocês sabem o que é antídoto? Vou falar pra vocês. É um remédio que dá o efeito contrário. Ou seja, você tomou um remédio para dor de barriga. Aí sarou a dor de barriga. Mas se você tomar outro remédio, a dor de barriga vai voltar. Então tinha que dar outra pílula para Emília. Agora tinha que voltar lá no Reino das Águas Claras, não é? Quem é que ia lá? Quem é que ia ter coragem de voltar lá? A Narizinho. Não, a Narizinho não queria ir mais. Ah, o Visconde falou, tá bom, vai, eu vou. Aí o Visconde foi. Chegou lá e ele encontrou quem? A Emília. A fada. Ele chegou lá no Reino das Águas Claras e aí ele viu as águas todas clarinhas, todos os peixinhos, tudo que estava acontecendo lá no Reino das Águas Claras. E aí a fada falou assim, pois não, senhor Visconde de Sabugosa, o que o senhor deseja? Ah, eu quero uma pílula. Que pílula? A pílula que vai fazer a Emília falar como uma pessoa normal. Ah, então tá bom. Leve a pílula. E lá foi o Visconde voltar de novo e dar a pílula pra Emília.
E a Emília, gente, voltou a falar como uma pessoa normal. Né, Emília? Quem gostou da história? Eu. Quem gostou? Eu. Eu vou bater palma pra turma do sítio. Olha só, vamos colocar a turma do sítio aqui, que merece muitas e muitas palmas. Muitas e muitas palmas. Olha aqui, ó. Essa é a turminha. Palma para a turma do sítio. Agora eu queria saber uma coisa. Quem quer ouvir mais uma história? Eu. Só pode ouvir mais uma. Depois acabou. Vocês querem mais uma? Sim. Sim ou não? Ah, o sim ganhou, então vai ter que ouvir outra. Quem não quer vai ter que ouvir, porque o sim ganhou e a maioria sempre vence. Então tá, a gente contou a história do sítio. Vocês gostaram bastante, né? Que eu percebi. Então agora nós vamos contar outra história. Só que antes de contar a história, eu queria perguntar uma coisa. Quem se lembra daquele balé que vocês assistiram no primeiro dia do recreio? Como que era o nome do balé? Muito bem! A Carolina Prado tá com a memória boa, hein? Ó, a Carolina sabia, foi o balé da Branca de Neve. E se eu falar pra vocês que nessa história que eu vou contar, a Branca de Neve tinha uma irmã. Não, a bruxa não era irmã dela. Ela tinha uma irmã mesmo. Quem aqui tem irmã? Então, você tem um irmão. Mas olha, nessa história, a Branca de Neve tinha uma irmã. Como que era o nome da irmã da Branca de Neve? Ninguém sabe, né? Vou contar pra vocês, ó. Não, você não pode contar. Ela sabe. Ela já sabe que a Branca de Neve tem uma irmã. Ó, a Branca de Neve tem uma irmã chamada Rosa Vermelha. E as duas meninas muito bonitas, elas fazem tudo o que vocês fazem. O que vocês fazem? Brincar. Vocês não vão pra escola? Sim. Então, ó, elas acordavam, elas iam pra escola, depois da escola elas voltavam, aí elas brincavam bastante. E quando chegava a noite, a mãe delas tinha um costume que eu queria saber quem aqui tem esse costume em casa. Eu tenho. Então vocês não sabem o que é, olha. A mãe delas sentava assim, ó, depois do jantar, e falava assim: agora nós vamos ouvir uma história. Que história que você quer hoje, Branca de Neve? Que história que você quer hoje, Rosa Vermelha? E aí elas escolhiam as histórias e a mãe delas contava. Hoje, por exemplo, se você fosse a Branca de Neve, você ia escolher qual história? Da Cinderela. E você? Do sítio? Então, nessa noite, a mãe da Branca de Neve e da Rosa Vermelha vai contar a história da Cinderela e do sítio. Só que quando a mamãe estiver contando aquela história, alguém vai vir e vai bater na porta assim, ó. Gente, quem será que tá batendo na porta desse jeito? A bruxa. Será que é a bruxa? A bruxa. A mamãe, né, não abriu a porta assim, mas de repente ouviu o barulho de novo. Quem será que tá batendo nessa porta tão forte e com tanta fúria? Aí a mamãe foi e abriu a porta. Quando ela abriu a porta, gente, olha só, lá atrás estava ele. Um urso cansado, um urso enorme, que estava na porta da casa dela. E aí o urso falou assim: Eu tô com medo. será que vocês podem me dar uma sopa quentinha?
E uma cama para eu dormir? Eu posso. Você pode? Eu posso. Ai, que bom que o Gabriel vai me salvar essa noite. Mas aí, gente, a mãe era tão bondosa, mas tão bondosa que falou assim: ô seu santo, nós todos vamos dar uma sopinha pra você. E depois você pode dormir, ó. A lareira tá bem aqui. Pode dormir, fica aí à vontade. Gente, elas ficaram assustadas e falaram assim: mãe, você vai deixar aquele urso dormir dentro de casa? Você, ó, deixa eu falar o seguinte: quem ia ficar com medo se tivesse um urso dormindo na sala? Eu vou. Sério? Eu também. Eu posso. Mas acontece que a mãe aqui era muito corajosa. E quando as meninas falaram: mãe, ele vai dormir, ela falou: pai, ele vai dormir. Sabe por quê? Porque ele foi educado, ele pediu e ele só queria um prato de sopa e um lugar para dormir. Todo mundo foi dormir e naquela noite, na madrugada, tinha um anão que passeava pela floresta. O anão estava passeando por lá. Aí esse anão, gente, resolveu entrar no rio. Entrou lá no rio. E quando estava lá na metade do rio, o anão ficou se afogando lá. Ficou se afogando. Ficou a noite inteira se afogando, quase morreu afogado. Só que, quando elas acordaram, elas já falaram assim: opa, hoje é dia de escola. E já foram para a escola. E aí elas estavam no caminho falando assim: eu vou para a escola, agora eu vou. Pararatim-bum, eu vou. Aí elas viram: você viu, Rosa Vermelha? Eu vi, Branca de Neve. Ele está se afogando, o que a gente faz? Ai, a mamãe falou sempre pra gente ajudar todo mundo. Então a gente vai ter que ajudar. E aí as meninas foram com aquela coragem, pularam no rio e salvaram quem? O anão, elas salvaram o anão. Só que o anão, gente, era tão mal educado que quando ele salvou elas, ela já foi falando assim: suas meninas malvadas, por que é que vocês me tiraram de dentro do rio? Fiquem vocês sabendo que eu preferia morrer afogado do que vocês me salvaram. E saiu, não falou nenhum. Gente, elas ficaram chocadas, falaram: poxa vida, a gente salvou a vida dele e ele falou com a gente desse jeito. Aí quando elas chegaram em casa, elas foram falando: mamãe, vocês não sabem o que aconteceu. Olha, a gente estava indo para a escola, aí a gente encontrou um anão se afogando no rio. Aí a gente foi ajudar ele e aí, ó, ele nem agradeceu. Meninas, não é por causa disso que vocês têm que deixar de ajudar as pessoas. Olha, quantas vezes vocês acharem esse anão, por favor, vocês vão ajudar ele, tá? Aí elas jantaram e depois do jantar, o que tinha mesmo? O que tinha mesmo, criançada? Não, depois do jantar. O que a mamãe fazia depois do jantar? Ah, muito bem. Ela sentava, né, com as duas filhas e contava histórias. Então, na noite passada foi Sítio do Pica-Pau e Cinderela. E essa noite vai ser o quê? Escolhe uma história. Da Branca de Neve, o que mais? Da Bela Adormecida, isso. Então, naquela noite, a mamãe estava contando a história da Branca de Neve e da Bela Adormecida. Quando, de repente, de novo, veio aquele barulho. Quem será que é? Grandão. Ninguém fez nada. Mas, de repente, o barulho veio de novo. Quando a mamãe abriu a porta, ele apareceu novamente. Urso, vem de novo. E já foi perguntando: quem é que pode me dar um prato de sopa? Você pode? Então cadê? Eu quero a sopa agora.
esqueceram que aquela mãe era muito esperta e aí ela já tinha deixado a sopa pronta. E mais uma vez ela falou: querido urso, seja bem-vindo à nossa casa. Olha, aqui está um prato de sopa. E depois, por favor, pode ir e dormir na lareira. De novo as meninas olharam e falaram: mãe, a gente vai dormir com esse urso de novo em casa? Sim, porque ele foi muito educado. Ele bateu na porta e pediu. E aí tudo que ele queria era só um prato de sopa e um lugar para dormir. Todos foram dormir. E aí o anão, na madrugada, de novo estava andando. E ele foi. E aí ele achou uma montanha. E aí ele começou a escalar a montanha. Ele foi escalando a montanha. E foi escalando. E quando ele estava lá no alto da montanha, ele ficou preso, gente. Ficou preso bem no pico da montanha. Aqui, ó. Não conseguia sair por nada desse mundo. Quem será que ia salvar o anão, né? Bom, a noite se passou. Quem sabe a Branca de Neve 7 anões, né? Mas aí a noite passou. Todo mundo acordou, elas acordavam muito felizes. Opa, hoje é dia de escola de novo. E aí já foi. Eu vou pra escola, agora eu vou. Pararatimbo, eu vou. E aí elas olharam pra montanha e viram. Quem que tava lá na montanha mesmo? Branca de Neve, você tá vendo? Ele tá preso lá na montanha. O que a gente vai fazer? A mamãe falou pra gente sempre ajudar. A gente ajuda? E agora? Elas ajudam ou não ajudam, gente? Ajuda! E aí, elas foram escalando a montanha. E foram escalando a montanha. E foram escalando e chegaram lá perto do anão. E conseguiram soltar esse anão que estava preso lá. E aí o anão, muito mal educado, já foi falando: suas meninas malvadas, por que é que vocês me tiraram da montanha? Fiquem vocês sabendo que eu preferia morrer lá no alto da montanha do que ser salvo por vocês. Gente, o anão ficou tão bravo que saiu, ó, quis nem conversa com ninguém. Não briga pelo chafé, deixa ele aí quietinho. Aí elas ficaram meio tristes e tal. Chegaram em casa e falaram: mamãe, você não sabe o que aconteceu. A gente encontrou aquele anão de novo. Ele estava preso na montanha. A gente foi, salvou ele. E de novo ele sumiu lá na floresta e não falou nem obrigado. Meninas, ajudem quantas vezes for necessário este anão. Tá todo mundo pegando, mas tem um anão ali que vai ficar de anão lá tomando conta. Tá? Aí a mãe explicou para as meninas que não tinha problema, que elas tinham que ajudar de qualquer jeito. E novamente chegou a hora de jantar. E chegou a hora da história. Só que naquela noite a mamãe teve uma ideia diferente. Falou assim: sabe uma coisa? Hoje quem vai contar a história para mim são vocês. Então, meninas, podem começar a contar. Quando elas começaram a contar, De novo. o que aconteceu? De novo. De novo? De novo. Quem era? Urso. Era o urso de novo? Gente, quando ele batia bem bravo assim, ó. Aí a mãe foi lá, abriu a porta e o urso apareceu de novo. Só que dessa vez ele estava mais calminho. E aí ele já foi entrando. E aí a mamãe falou: você quer um prato de sopa? Sim. Você quer uma lareira para dormir? Sim. Mas então, seu urso, hoje seja o nosso convidado. Todas as noites eu sempre chamo minhas filhas para contar histórias. Mas hoje você poderia fazer parte e você contar uma história pra gente. O que você acha? Gente, o urso ficou tão feliz. Mas ele ficou tão feliz porque fazia muito tempo que ninguém convidava ele para contar uma história. E aí ele contou uma história linda.
sobre 2 príncipes que tinham sofrido o feitiço da bruxa. A bruxa lá tinha lançado um feitiço nos 2 príncipes. E eles não seriam mais príncipes. Eles seriam animais ou pessoas que ninguém queria por perto. Quem será que eram esses 2 príncipes, né? Bom, naquela noite, todo mundo dormiu tão feliz, gente, porque a história que o urso contou era muito linda. Mas na madrugada, quem é que andava na madrugada? Quem é que ficava dançando pela floresta? Era ele, o anão, que ficou zanzando lá no meio da floresta e acabou virando uma presa de um leão e um lobo. O leão e o lobo transformaram ele numa presa e ele estava encurralado pelo leão e pelo lobo. E aí eu queria saber quem é que vai conseguir salvar. Não, gente. O dia amanheceu, o urso foi embora. Olha só. As meninas acordaram e falaram: nossa, que história mais linda que a gente ouviu essa noite. Os príncipes que passaram pelo feitiço. É maravilhosa essa história. Nossa, nós vamos para a escola hoje mais feliz. E foi. Eu vou. Gente, vamos cantar juntos. Eu vou pra escola, agora eu vou. Pararatimbu, eu vou. O recreio, agora eu vou. E aí, quando elas chegaram no meio da floresta, elas viram: o anão estava lá, presa do leão e do lobo. Aí, a Rosa falaram: o que nós vamos fazer? Nós temos que salvar eles. O que vocês não sabem, gente, é que essas 2 meninas, elas gostavam de colecionar coisas esquisitas. A Branca de Neve tinha uma coleção de baratas. E a Rosa Vermelha tinha uma coleção de rato. Você também gosta de colecionar barata? E aí elas tiveram uma ideia. Uma jogou todas as baratas em cima do lobo. E enquanto o lobo se defendia das baratas, a outra foi e jogou os ratos. E aí o leão foi atrás dos ratos e o lobo também saiu correndo. E elas conseguiram vir e pum! Salvar quem? Era a 3ª vez que elas estavam salvando o anão. E de novo ele falou: suas meninas malvadas, por que é que vocês me salvaram? Eu preferia morrer como presa daquele leão e daquele lobo do que vocês me salvarem. E sumiu no meio da floresta. Desapareceu. Elas voltaram para casa de novo e falaram: mamãe, nós encontramos aquele anão de novo. De novo ele estava no meio da floresta e ele tinha sido presa de um leão e de um lobo. E nós conseguimos soltar ele. E ele foi embora sem agradecer. Meninas, não fiquem tristes. Acontece que quando o anão saiu da floresta, ele deixou cair 2 sacos de moedas de ouro que elas tinham achado e levaram para mostrar para a mãe. E aí, depois que elas contaram, elas falaram: mamãe, só que além disso, nós encontramos esse pacote com moedas de ouro. A mãe olhou e falou para as filhas: meninas, esse dinheiro não pertence a nós. Nós não sabemos de quem que é esse dinheiro, então nós vamos fazer o seguinte: nós vamos doar esse dinheiro para uma casa de quem cuida de crianças. Porque quem cuida de crianças, gente, vale ouro. Então, nós vamos dar um pacote de moeda de ouro para o Manuel e um pacote de moeda de ouro para a tia. Afinal de contas, eles cuidam de crianças, não é? E explicou que naquela noite o urso seria o convidado de honra para o jantar. Quando chegou a hora da história, o urso já deu o sinal que estava para chegar.
ou melhor, o urso já entrou e já foi falando. Hoje eu sou o convidado de honra de vocês. Mas eu só quero um prato de sopa. Vocês podem fazer o que vocês quiserem depois. Mas hoje eu sou o convidado e eu vou me comportar. E aí estavam todos felizes na casa, menos uma pessoa que apareceu e foi até a casa das meninas. O anão começou a caminhar a caminho da casa delas. Que foi? Esse caminho não? Esse anão era mal-humorado, gente, mas ele foi. Quando ele chegou na casa delas, ele já foi entrando. Cadê as minhas moedas de ouro? Quem foi que pegou as minhas moedas de ouro? Quando vocês não foram? Quem? Vocês pegaram as minhas moedas? Não, nós ganhamos. Querido anão, você também é o nosso convidado de honra. Por favor, sentem-se conosco. Eu quero meu pacote de moedas. Mas, senhor anão, seu pacote de moedas nós demos para quem cuida de crianças. E esse dinheiro não está mais conosco. Mas quando a mãe falou isso, gente, o anão sentiu uma pontada e fez assim. Aí o urso também fez. E aí eles começaram a sentir um monte de pontada. E se transformaram. O urso não era mais urso. O anão não era mais anão. Eles dois eram os príncipes que tinham sofrido o feitiço da bruxa. E sabe por que eles foram curados? Porque eles encontraram pessoas que foram bondosas com eles. Olha que legal. Quando a gente é bom com alguém, a gente pode transformar a vida dessas pessoas. Isso não é bom? Então, essa é a lição que a gente teve dessa história. Vamos bater palma